Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Freitas e nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de fé. Como ter fé e como desenvolver a fé. Mas eu pergunto para você, por que você quer ter fé? Por que você acha que fé é importante? Se você quiser pausar o vídeo, você pode pausar e depois pensar e voltar aqui. Mas aí eu vou responder para você o seguinte: fé, ela é importante para você conseguir aquilo que você quer, conseguir os seus objetivos. O que significa fé? De acordo com a Bíblia, um texto muito tradicional diz o seguinte, em Hebreus, capítulo 11, o versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então ele repete duas vezes, né? Primeiro fala da certeza e depois fala da convicção. Ou seja, você tem que ter convicção daquilo que você quer. A fé que eu vou tratar aqui não é a fé da Bíblia, não é essa fé aqui, né? É a fé no sentido de acreditar que você pode, que você é capaz, que é possível, né? Isso para coisas pequenas, médias, grandes, extraordinárias, muito grandes, né? Coisas que outras pessoas já conseguiram e que você quer conseguir. Ou coisas que outras pessoas também não conseguiram também. De repente você tem aí muitas ideias, né? Quer colocar em prática, você tem invenções e quer que essas invenções venham para ajudar a humanidade a crescer, prosperar, né, ou passar para o próximo nível. Então, a Bíblia é o seguinte, o que eu vou tratar aqui não vai ser de acordo com a Bíblia, tá? Não vai ser de acordo com os textos que estão aqui. Por quê? A fé da Bíblia é o seguinte, você vai acreditar, por exemplo, que Davi matou um leão, matou um urso, ele matou o gigante Golias, Jonas, por exemplo, ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, né? Na barriga da baleia. Então, não é esse tipo de fé. A fé que eu vou tratar aqui é no sentido de você acreditar. Como que é esse acreditar? O acreditar tem que ser um acreditar 100%. Você tem que ter 100% daquilo que você quer, daquilo que você acredita, daquilo que você espera. Então, 99% de certeza é a mesma coisa que 0% de certeza. Você tem que ter 100% de certeza. Então, por exemplo, se você tem um objetivo, um propósito, esse propósito você já orou, você tem certeza que Deus está de acordo com isso, é uma coisa honesta. Então, isso é que vai mover a sua vida, vai fazer com que você ande para frente e ajude outras pessoas. Então, o que pode acontecer? Uma coisa muito comum é que pessoas possam vir te atrapalhar, seja pai, mãe, ou filho, ou esposa, ou esposo. Isso é uma coisa muito comum. Mas se você já orou, Deus já confirmou no seu coração, esse é o seu propósito, então você vai criar uma fé inabalável. Você vai criar uma fé de forma que ninguém vai te atrapalhar. É uma fé incomparável, imparável. Então você vai dar continuidade no seu trabalho e vai conseguir o seu objetivo. Durante um bom tempo, eu frequentei a igreja do Bispo Edir Macedo. E ele é um cara que é especialista nesse tema fé. Tem muitos vídeos no YouTube aí dele falando sobre a fé. São vídeos muito interessantes que me ajudou bastante. E aí eu segui os conselhos do Bispo Edir Macedo. E ele diz o seguinte, a fé, ela tem que ser uma fé inteligente. E foi seguindo os conselhos do Edir Macedo que eu deixei de ir na igreja dele. Por quê? A fé, ela tem que ser inteligente. Então, por exemplo, a Bíblia, você tem que ler,
estudar, ver outros meios de interpretação. E falando nessa questão de interpretação, eu não vou falar aqui teoricamente, porque teoricamente a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai chegar em uma determinada conclusão, né? É tema de muito debate. Mas vamos falar assim na prática. Na prática, cada um interpreta a Bíblia de uma forma, de uma maneira. Então você tem que estudar, pesquisar, meditar, você tem que conversar com Deus, você tem que colocar aquilo que é falado em prática. E tem que funcionar para você. Não importa se funciona para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas ou mais. Se 20 mil pessoas ou mais estão dando depoimento, estão dando testemunho que funciona e tal, não importa. Tem que funcionar para você. O importante é funcionar para você. Se não funciona para você, então não tem como. Então, cada um interpreta isso aqui de um jeito e eu já defini e já decidi como eu vou interpretar a Bíblia. Mais para frente eu vou revelar aqui no canal, tá? Como que eu vou interpretar a Bíblia. Então, o próximo passo agora é como você vai desenvolver a fé. Como desenvolver a fé? Eu quero fazer uma introdução falando da mente consciente e da mente subconsciente. Eu não vou falar o significado delas, eu não vou aprofundar, porque isso é tema para um outro vídeo. O que eu sei é o seguinte: essas duas mentes, elas se comunicam, uma depende da outra. A mente subconsciente abrange a maior parte do seu ser, do seu cérebro. Então é ela que vai fazer com que você trabalhe no piloto automático. O tempo todo a sua mente consciente e subconsciente está recebendo informação, seja positiva ou seja negativamente. Então, ou você está subindo ou você está descendo. Não existe meio termo, não existe estabilidade. Então não tem como. Tem pessoas aí que estudam para passar em concurso público procurando uma maneira de estar estável, procurando estabilidade. Porém, não existe estabilidade no universo. Ou você está crescendo, né? Ou você está aumentando, ou você está diminuindo. Ou você está melhorando, ou você está piorando. Então, é interessante você mandar a informação certa para a sua mente, para você usufruir disso. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui. O seguinte: a mente subconsciente é que vai fazer você trabalhar no piloto automático, vai fazer com que você tome decisões rápidas, precisas e que vai trazer um reflexo positivamente na sua vida. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que está aprendendo a dirigir, ela sempre vai errar muito, porque ela está aprendendo. Então, de tanto ela repetir o que o instrutor está falando para ela, né, todos os dias ela vai frequentar a autoescola, ela vai repetir, ela vai pegar a informação correta e vai repetindo até adquirir a prática. Então, depois de um certo tempo de praticando, né, ela vai fazer a aula, vai fazer as aulas, vai fazer o exame, vai passar, né, vai tirar a carteira e depois de algum tempo, né, de alguns anos de prática, ela pode entrar no carro com autoridade, com firmeza, né? Ela entra, se ajusta lá no banco, olha no retrovisor, liga o carro, olha para o retrovisor esquerdo, direito, o central arranca e sai. Ela passa a marcha, primeira, segunda, terceira, sem olhar para o câmbio e sem olhar para os pedais, de forma tranquilamente dominando aquela máquina. Então, ou seja, ela recebeu a informação correta e seguiu. A mente, ela não sabe, a mente subconsciente, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Agora eu vou citar um exemplo de uma pessoa que recebeu a orientação errada, né? Tem uma religião aí, eu não vou falar qual religião que é, mas você vai saber identificar. Já viu falar no homem-bomba? Então o homem-bomba, ele coloca lá no seu corpo, recheia o seu corpo de dinamites, né, de bomba. E ele chega num determinado lugar e aciona o botão,
ele se explode e explode todos ao seu redor. Isso por quê? Para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, né? Então, ou seja, o primeiro caso, ele fez, o cara que tirou carteira e dirige, ele tirou de forma consciente, ele sabe que aquilo ali vai ser bom para ele. O segundo, ele cumpriu o propósito de alguém que está por trás dele agindo de má fé. Então, a pessoa que recebeu esse tipo de doutrinação para fazer um ato desse, né, que é considerado terrorismo, ele foi doutrinado desde pequeno, né? Foi feito promessas para ele, e se ele cumprir esse propósito, essa missão, ele vai morrer e do outro lado ele vai receber um prêmio, um galardão. Lá ele vai ter 70 virgens e a potência de 100 touros. Então ele trabalha a vida inteira recebendo aquela informação e aquilo para ele torna-se verdade. Ele vai repetindo, né, os treinamentos, o conhecimento, vai colocando em prática até cumprir o propósito da vida dele e o propósito de quem está por trás dele. Porque a mente subconsciente ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então aqui, nesse trabalho que a gente está fazendo sobre a fé, nós vamos aproveitar, você está tendo conhecimento agora, né? Porque a mente subconsciente ela não sabe aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Para você tirar proveito da sua mente consciente e subconsciente, você chegar no seu objetivo, você tem que entender o seguinte: o universo ele trabalha por meios de trocas, né? O universo ele é movimento, ele está em constante movimento. Então, se você quer receber algo, você precisa dar algo em troca, né? Se você quer receber amor, você tem que dar amor. Se você quer receber alegria, dê alegria. Se você quer dinheiro, ensine outras pessoas a fazer dinheiro. Então, é importante você estar sempre em movimento, né, agindo dentro daquela lei, né, do dar e receber, ação e reação. Para toda ação tem uma reação. Então, você vai fazer, eu vou te orientar a você agir dentro dessa lei para conseguir o seu objetivo. O seu objetivo ele tem que ser um objetivo honesto, né, dentro da vontade de Deus, fazer coisas honestas para você conseguir bom resultado, bom êxito. Essa questão do dar e receber, eu tenho um exemplo aqui, é o exemplo de vendas, né, que aconteceu comigo. Muitas pessoas eu ajudava, eu dava assistência para elas e muitas não compravam. Em compensação, aparecia muitas pessoas que compravam comigo, né, na internet e nem me procuravam, simplesmente comprava. Então, como o universo ele é movimento, ele é ação, então pode ser que as pessoas que você ajudou vai te retribuir ou não, mas também vai aparecer pessoas que você nem conhece que vão comprar de você ou vão te ajudar de alguma forma, de alguma maneira. Então a gente tem que sempre fazer o bem, né, ajudar essa humanidade aí, propagar a paz, propagar o amor, para a gente poder receber também a paz, o amor, a prosperidade e muitas coisas aí que Deus tem para nós, não é mesmo? Agora é a parte do para casa, dos exercícios, tá? Como você vai conseguir o seu objetivo, né? Aplicando a fé, colocando a fé em prática e desenvolver a fé. Tudo tem que ser desenvolvido. Não tem nada de graça. O universo não vai te dar nada de graça. Deus ele não vai te dar nada de graça, tá? Pelo menos o tema do vídeo é esse. Então eu vou fazer uma introdução lendo aqui uma parte do livro aqui, que é o seguinte: fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas para a mente, por meio do princípio da autossugestão. A repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente e é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando você assiste televisão, assiste jornais, você vê
a programação que está passando lá. Você não pediu para receber aquela informação, que na maioria das vezes a informação que muitas vezes não é a correta. 90% do que passa lá são coisas negativas e que vai reprogramar, vai programar sua mente negativamente. O que a gente vai fazer aqui é um exercício de forma consciente, mandar informações para sua mente, para que esse conjunto de informações possa governar a sua mente, ok? Então você vai fazer exercícios diários de autossugestão, ou seja, você vai mandar sugestões para a sua mente de forma consciente, para você tirar proveito disso. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho aqui esse, não vou mostrar de longe, eu não vou focalizar, porque esse aqui é o meu propósito definido, e tem aqui também um conjunto de coisas que eu quero adquirir, cursos que eu quero fazer, desenvolvimento pessoal, né? E eu coloco numa folha, coloco lá a data, né? O título, né? O cabeçalho, o título, e separo por categorias, né? Então tem aqui o objetivo na área espiritual, familiar, profissional, financeiro ou econômico, intelectual e por aí vai. E aí eu repito isso na parte da manhã e na parte da tarde. Na parte da manhã e na parte da tarde. Tem as orações também que eu cito, tá vendo? Tem as orações que eu cito. Tem um poema também, e no final, também são 3 páginas. No final tem o Ho'oponopono também, que é uma técnica de limpeza. Tem algumas frases também, alguns mantras. E mais abaixo eu coloco de caneta aquilo que eu já conquistei. Coisas pequenas, coisas médias e grandes eu coloco para ter um resultado melhor ainda, né? Porque eu estou buscando, eu estou pedindo. Essa maneira de pedir também, de orar, você tem que orar como se você já tivesse conseguido aquele objetivo. Você tem que fingir que você já conseguiu, né? Você tem que orar com firmeza, com fé, com determinação, né? Com entusiasmo. Quando você estiver lendo, você tem que ler com entusiasmo, com emoção, com fé, com amor. Você tem que pôr entusiasmo nas suas palavras. Quando você estiver proferindo isso aqui, você tem que pôr emoção, como se já tivesse conseguido o seu objetivo, ok? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha entendido, compreendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários aquilo que você achou, alguma dúvida, crítica ou sugestão. Eu peço também que você curta, compartilhe, comente. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Eu vou ficando por aqui, um abraço.